pré-candidata ao Senado do Estado de Minas Gerais, Marília Campos, ela que foi 4 vezes prefeita de Contagem, 3 vezes deputada estadual e quantas vezes vereadora? Uma vez. Olha, que bom estar te recebendo aqui, Marília. Conheço um pouco da sua história, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de você quando você era prefeita de Contagem. Eu fazia um curso de cabeleireiro há mais de 15 anos atrás, na Igreja da Glória, que hoje pertence ao pároco Padre Carlos. Isso mesmo. Aí eu participei de um curso de cabelo, a minha tia que dava esse curso, e lá eu fiquei conhecendo quem era prefeita Você de conhece a minha Contagem. linda Praça da Glória. Isso. Legal. Olha, que bom estar te recebendo, né? Nós estamos entrando aí no período político no Brasil e os nossos seguidores ficam eufóricos querendo saber, né, as informações. Vamos começar primeiro com as informações da internet. Marília, você foi uma prefeita que sai com 80% de aprovação e entra numa disputa do Senado do zero. E aí? Pois é, primeiro assim, agradecer o seu convite, Pablo. Dizer Eu que que hoje agradeço. eu andei pela cidade de Caeté, acompanhada do nosso prefeito, de várias pessoas da sua equipe. Você estava com a gente em vários lugares também. E Caeté é muito maior do que o que eu conhecia. Com certeza. Então, eu fui lá na Serra da Piedade, fui lá no Maravilhoso. santuário, estive com o padre também, Padre Wagner, Ah, ele é né? uma Uma graça. graça. Depois visitei, conheci o seu Claré, do Museu da Espetacular. Ele é uma Farmácia. personalidade. Que figura, que história, né, de vida que ele tem, Verdade. compromisso com a história. Então, fiquei muito encantada. Os olhos dele brilham, né? Visitei a igreja Nossa Senhora Do bom do Bom sucesso. Sucesso, né? Também maravilhosa, aquele estilo barroco, né? Feito pelo pai do Aleijadinho. Verdade. O secretário de Cultura me falou que é a maior igreja no estilo barroco, está aqui em Caeté. Então, eu conheci algumas pérolas, né? Que eu tenho certeza que a população de Caeté se orgulha muito, porque isso faz parte da história. E para mim, eu fui prefeita há 4 mandatos, né? E eu comecei a ser reconhecida, para além da minha cidade, o meu trabalho começou a ser divulgado e reconhecido por outras cidades de Minas Gerais. E aí, quando veio a primeira pesquisa que foi feita, a pesquisa eleitoral para o Senado, o meu nome já estava em primeiro lugar. E aí o Lula me convidou, Marília, você podia ser a candidata ao Senado, porque o seu nome está muito bem, não só em Contagem, mas em muitas cidades de Minas Gerais. E eu aceitei. Então, junta o convite do Lula com eu ter ficado famosa, né, por várias cidades de Minas, eu falei, ai, então agora, além de cuidar de Contagem, eu quero cuidar de outras cidades também. Por isso que eu sou pré-candidata. Olha, e sobre a fala que seria candidata ao governo de Minas, isso procede? Quando a gente tem um trabalho reconhecido, as pessoas querem a gente para tudo, né? Querem eu para governadora, querem eu para presidente, querem eu para senadora, mas eu renunciei ao mandato de prefeita para ser pré-candidata ao Senado, né? E eu, durante um mês, eu discuti isso com a minha cidade. Eu fiz uma plenária, eu fiz um encontro com as pessoas, porque, é claro, quando você é uma boa prefeita, as pessoas não querem que você saia, né? Mas eu debati isso muito, né? Que eu iria continuar cuidando de Contagem, mas que eu queria cuidar de outras cidades também. Então, isso foi um pacto que eu fiz com Contagem. E eu acho que no Senado você tem condição de se articular melhor. Quando você está no executivo, você dedica muito tempo à gestão, a cuidar do orçamento, a cuidar das políticas, executar. Quando você está no Senado ou no Legislativo, de forma geral, você se dedica à articulação política. E é por isso que eu falo que no Senado eu tenho condição de ajudar mais Caeté do que sendo candidata ao governo, né? Então, é por essa razão. Eu não sou pré-candidata ao governo, sou pré-candidata ao Senado por Minas Gerais. Certo. Marília, a pergunta que fica-se muito no ar quando se fala de Senado, o que esperar? Essa palavra-chave, Senado, que as pessoas às vezes fazem confusões, né? Qual que é o papel do deputado estadual, qual que é o papel do deputado federal? E aí, o que será o Senado, levando em consideração que você era uma gestora de uma cidade? É. Veja bem, no Senado esse ano as pessoas vão dar 2 votos.
E não pode ser a mesma pessoa nos dois votos. Tem que ser uma pessoa num voto e outra pessoa no outro voto. Então, elas vão escolher 2 senadores. O Senado são representantes para cuidar do Estado. O deputado, ele cuida das bases eleitorais. Então, um deputado que foi muito bem votado aqui, ele deveria cuidar da cidade, onde tem a base eleitoral. Se ele não está cuidando, aí é o caso de como que a cidade vai reagir a ele. O que se espera é que aquele que foi votado no lugar sempre volte para mostrar trabalho, mostrar compromisso, né? No caso do Senado, você não tem uma base eleitoral específica, você tem que cuidar do Estado. Então, no Estado, no Senado, se vota o orçamento para o Estado. Quais são as regiões prioritárias? E eu quero cuidar disso. Eu quero, no Senado, além de cuidar das cidades, eu quero ser uma representante dos municípios, uma representante das cidades do Senado Federal. E especialmente das cidades pequenas, porque elas têm mais dificuldade de acessar programas que garantam o desenvolvimento local. Então, eu quero cuidar das cidades no Senado Federal. E aí, cuidar das regiões. Então, nós temos um estado que é muito diverso. Guimarães Rosa já falava, né? Minas são muitas, né? Muitas por quê? Porque tem uma realidade política, econômica, cultural, social muito diferente. Eu agora, como pré-candidata, Pablo, eu visitei todas as regiões de Minas Gerais. E é incrível, assim, tem muitos problemas, mas todos têm solução. Todos têm riqueza que pode ser explorada. Todos precisam de uma mão do Estado e da União para que possa desenvolver. Por exemplo, aqui em Caeté, eu não conhecia Caeté. E hoje eu fui conduzida a conhecer os principais equipamentos culturais. Então as pessoas têm que saber que aqui tem uma igreja barroca, que aqui tem a Serra da Piedade com o santuário, aqui tem o Museu da Farmácia e outras coisas que eu ainda não consegui conhecer tudo, como também a Fundação Israel Pinheiro, né, que é um museu, na verdade, que abriga a história de um homem público fantástico, né? Então, Caeté precisa ser conhecida por Minas Gerais, pelo Concordo Brasil. plenamente. Então, nós temos que ter um calendário dessa cidade para divulgar as riquezas culturais dessa cidade. As pessoas não visitam Ouro Preto? Não visitam os seus museus? As pessoas podem visitar também a cidade de Caeté. Então, nós temos que divulgar Caeté, né? Então, eu quero ajudar as cidades, eu quero... e tem condição para isso, porque eu sou uma coisa que eu tenho de perfil, né? Uma capacidade de dialogar muito grande, dialogar com todos, dialogar com prefeitos, com a Assembleia Legislativa, com governadores. Então, essa chatice que se transformou a política, que as pessoas se relacionam apenas com partidos, eu não tenho isso. Eu converso com o jovem, eu converso com o idoso, eu converso com as crianças, com as mulheres, com os gays, eu converso com os religiosos, né? Evangélicos, católicos, umbandistas, com quem não tem religião, com empresário, com pobre, eu converso com todos. Sabe por quê? Porque a gente tem que encontrar soluções para resolver os problemas das pessoas. E para resolver, quem não tiver capacidade de diálogo não consegue resolver. Aí só fica no TikTok, né? Comendo casca de banana para adquirir mais like, mais curtida. Eu não faço política desse jeito. Eu faço política para ajudar a resolver problemas, para ajudar as pessoas. E é assim que eu vou proceder no Senado. É, uma pergunta. 381. Começou a ser duplicada, né? E Esta, vai ter uma grande importância aqui para Caeté. Aqui está sim, um principal gargalo, né? Várias regiões ela será duplicada. Aqui nessa região a obra vai ser feita pelo governo federal e nas outras partes, né, da 381 até Valadares, né, que vai inclusive fortalecer toda a economia de Valadares, a economia do Vale do Aço, né? Por quê? Porque ela vai ser duplicada. E hoje ali não tem como chegar e não tem como sair, né? Porque com a 381, que é a sofremos rodovia da muito por isso. morte, né? Ela tem que ser a Muito rodovia da triste. vida. Então, o Caeté vai ganhar muito, né? Com esse grande investimento do presidente Lula. Era uma pergunta também, só que você acabou me respondendo. Marília,
Um dos maiores problemas enfrentados hoje na minha cidade, o que eu mais escuto é saúde. Qual o teu olhar? Olha, eu conversei com o prefeito, acho que tem 2 grandes desafios. Um é uma cidade que tem 2.000 quilômetros de estrada rural, 5 distritos de produção de agricultura familiar. As pessoas, elas querem morar na roça, mas elas querem direito à cidade. Elas querem ter escola para os seus filhos, querem ter a unidade básica de saúde e quer estrada para, inclusive, escoar sua produção agrícola. Elas vendem para o Ceasa, mas na época da chuva, como é que é? Atola. Na época da seca, poeira, né? É menino que não vai para a escola, é menino, não consegue chegar o seu produto na cidade. Ou no... Então, precisa resolver o problema das estradas. E eu conversava com o prefeito a necessidade da gente articular programas do presidente Lula para discutir a mobilidade em cidades como essa, que são muitas. Nós temos hoje, Precisa com urgência. dos 853 municípios, 500 são de população até 10 mil habitantes. E desses 500, e aqui está com 45 mil habitantes, municípios como esse, que tem uma vasta região agrícola, não é, rural, nós precisamos de programas para estimular as famílias a trabalharem no campo. De forma que, se a gente não estimular, ninguém quer ficar no campo. Fica o pai e a mãe, o filho cresce e vai embora para a cidade. E aí, como é que nós vamos ter comida na mesa? Né? Certo. O alface, né? O outro problema, que é saúde, o que eu vejo aqui, né? Que eu conversei com o nosso prefeito Alberto, né? Você tem um hospital filantrópico, né? Que atende 5 cidades e o recurso é só da prefeitura. Não pode. Muito Cadê o bem. governo do estado? Cadê o governo do estado para resolver o problema da saúde aqui no município? Porque nós temos responsabilidades que são do governo federal, responsabilidades que são do governo do Estadual. estado e responsabilidade do governo municipal. Só que a população cobra só do prefeito e da prefeita. Então nós temos que ajudar o prefeito a governar, a melhorar a saúde. Assim como o transporte coletivo aqui. Você vai para Belo Horizonte ou vai trabalhar em Sabará, como eu conversei com o prefeito, que as pessoas, mais de 1.000 empregos, as pessoas trabalham em Sabará, como é que ela vai? Ela vai de ônibus. E ela vai de ônibus como? É o ônibus Sanitur, que é a responsabilidade do governo do estado. É igualzinho a situação da minha cidade. 70% do transporte coletivo, a gestão é do governo do estado. E como é que está esse transporte? Horrível, caro, ônibus que quebra e poucas linhas. Então, nós precisamos melhorar a mobilidade para a roça, a mobilidade para o deslocamento na região metropolitana e melhorar a saúde. Esses 2 desafios são os 2 principais desafios de Minas Gerais. Marília, para a gente terminar, fica aqui um grande apelo, né, para eu que sou apresentador de um jornal que teve um crescimento muito grande. Hoje nós somos quase 45 mil seguidores. E eu tive a oportunidade de estar muito na porta da casa, dentro daquele aniversário, dentro daquela reza. Eu tive a oportunidade de estar dentro de muitas casas, de muitas famílias, de muito comércio. E venho aqui te fazer um pedido muito importante. Nós estamos vivendo um momento na nossa cidade que passa, que não é que é um problema, mas as pessoas têm que ter um pouco de conhecimento daquilo que pode e daquilo que não pode. E você ressaltou algo muito importante de como são as responsabilidades. O que é de responsabilidade do governo do estado, o que é responsável pelo presidente, enfim. Quando chega o período político, imensas promessas são colocadas e poucas são cumpridas. Uhum. Então fica aqui um apelo de um cidadão da cidade de Caeté para que você, como pré-candidata, tenha um olhar crucial sobre mobilidade. É queixa 24 horas de transporte público. É sofrido, Marília. Sofrido. Saúde, por mais que seja um hospital filantrópico, não é fácil. Quem não quer ter um pediatra na porta do pronto-socorro? Eu quero, minha mãe... Mas tem como ter? Tem orçamento para poder pagar? Mas o governo do estado, ele tem condição. Ele pode fazer essa mudança.
Uma outra questão sobre o asfalto, trazer essa mobilidade incrível, a gente precisa desse acesso. Nós temos aqui um distrito de Antônio dos Santos que é muito distante da cidade, então é muita poeira, os transportes atolam. Eu tenho uma mãe que é pedagoga, ela vai à escola, já ficou inúmeras vezes presa no distrito, teve que esperar, muitas das vezes teve que transitar sobre lama, porque não conseguia transitar. Então, é um apelo que a gente pede mais uma vez, porque nós vivemos problemas aqui muito fortes e que precisa dessa mudança. Então, por essa oportunidade de você estar aqui nos concedendo essa entrevista, mesmo que estando dentro de uma pré-candidatura, mas que Caeté tenha esse olhar, né, que as pessoas possam ver Caeté, essa cidade que é a cidade da Serra da Piedade, a primeira ermida, a menor ermida do mundo, a cidade da Igreja de Nossa Senhora Nazaré, como é grande a história do Morro Vermelho. Olha a cavalhada daquele lugar, olha a história que Caeté tem. O museu regional. Então, assim, Caeté é muito rica em cultura, muito rica em história, e eu acho que a gente poderia ser visto de uma outra forma. Então, fica esse grande apelo. Fiquei muito feliz pelas dúvidas que você nos tirou. Nós estamos aí no primeiro momento da pré-candidatura, mas fica aqui de coração aberto um cidadão da cidade de Caeté que te pede ansiosamente que tenha esse olhar para a nossa cidade, porque a gente está cansado de promessas e nada é feito. E para poder fechar, a minha última pergunta, que é uma pergunta forte. Marília, mulher. Mulher é a representante das mulheres? O Pablo e vocês que vão assistir o podcast Café com Notícias. A minha cidade é muito grande, que é Contagem. Nós somos lá 640 mil moradores e moradoras. Nós tínhamos regiões que o povo falava assim: isso aqui fica abandonado depois que a política passa. E depois que eu entrei, as pessoas falavam assim: você nos tirou do abandono, você nos tirou do esquecimento. Porque, embora o político ele esteja desgastado, mas nós não podemos colocar essa carapuça em todo mundo, porque nós temos os bons políticos e aqueles que não são bons. E eu diria que aqueles que não são bons são aqueles que a população confiou nas promessas, nas presenças que eles prometeram, e ele nunca mais voltou. Só aparece de 4 em 4 anos, como se fosse Copa do Mundo. Não é isso? Só que tem políticos que são diferentes. Por exemplo, o presidente Lula, ele está garantindo aqui o recurso para o saneamento do córrego, ele está garantindo aqui recursos para a construção de uma unidade básica de saúde, para uma creche. São recursos com mais de 40 milhões somente aqui para Caeté. E eu vi isso e confirmei com o prefeito. Então, é muito importante a gente apostar em quem mostra compromisso não através do TikTok, mas mostra realmente com obras, com intervenções que melhorem a vida das pessoas, fazendo diferença nas suas vidas. E eu diria que o meu exemplo é o meu maior testemunho. Se eu fui prefeita 4 vezes, é porque eu fui uma prefeita que consegui realizações, que fiz diferença na vida das pessoas. E é assim que eu pretendo ser no Senado Federal. Então, é com esse testemunho de vida, com essa história de vida que eu vou carregar para o Senado Federal. Portanto, pode contar comigo, né, para que a gente garanta presença, proximidade, diálogo com o povo de Caeté, que é a nossa região metropolitana de Belo Horizonte. E como mulher, não poderia nunca deixar de representá-las no Senado Federal. No Senado Federal, vou abraçar as lutas pela igualdade entre homens e mulheres, abraçar as lutas que reeduquem, especialmente os homens, para respeitar o protagonismo das mulheres. Hoje as mulheres são violentadas, assassinadas. Ontem mesmo o jornal O Tempo deu que de janeiro a maio, 147 mulheres em Minas Gerais foram assassinadas pelo fato de serem mulheres. E por que estão sendo? Porque hoje muitas de nós, a gente fala não. A gente quer, eu vou fazer esse curso superior, eu vou trabalhar.
Nós não aceitamos mais que alguém fale sobre o que que a gente quer ser, sobre o que a gente quer fazer. E aí muitos homens não aceitam o nosso protagonismo, não aceitam a nossa decisão. E se lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política, é por isso que eu vou para lá, para representar o direito das mulheres serem e estarem onde elas quiserem. Então, contem comigo, mulheres. LGBTQIA+. Também, nós temos o direito de existir, sejamos homens, mulheres, independentes da orientação sexual. Então, é todos e todas serem desculpa, é todos e todas serem respeitados no seu jeito de ser, no seu jeito de se existir. Se a gente pode conviver com as diferenças, a gente tem uma sociedade melhor, mais coesa, com mais paz social. Vou defender isso incondicionalmente. Marília, gostaria de te agradecer imensamente por esse espaço. Que Deus te abençoe grandemente. O Caeté Notícias está aberto, né? Nesse momento, todos que estiverem passando por aqui, a gente quer ter essa oportunidade. Fiquei muito feliz de te receber, pelo carinho, pela receptividade. Te desejo boa sorte e que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez eu te peço, Marília. Sei que estamos numa pré-candidatura. Tenha um olhar pela cidade de Caeté. A gente merece. É uma cidade que tem uma história linda, maravilhosa, e existem pessoas do bem, e a gente merece essa revolução. Caeté Notícias, aqui a gente se encontra.